Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. Vamos a mais uma aula de dicas e truques do Power BI. Desta vez vamos falar sobre árvore de decomposição, que foi um novo controle inserido a partir da update de novembro de 2019. Esse controle é esse aqui que vocês estão vendo na tela. Fantástico! Você consegue fazer toda uma hierarquia e navegar nos dados. Vamos ver na prática então? Olha só, eu tenho aqui nesse projeto o objeto que já consta aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele chama-se árvore de decomposição, ok? No entanto, o que você precisa fazer? Você precisa ir lá no menu Arquivo, Opções e Opções. Você tem que habilitá-lo. Da mesma forma que se habilitou algumas funcionalidades de recursos de visualização, ele também consta aqui, ó, recursos de visualização. Você tem aqui árvore Enable Decomposition Tree Visual. É ele que você vai habilitá-lo. Muito bem. Como é que ele funciona? Então vamos colocá-lo aqui no Canvas. E olha só que beleza. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui uma área de dados onde você tem que colocar o seguinte. O que você quer analisar e o que você quer explicar? Vamos explicar o seguinte. Eu quero analisar o faturamento. Tá bom, mas baseado em quê? Então, eu tenho lá o faturamento, já colocou lá o valor total, tá? Mas eu tenho aqui o faturamento que pode ser por gerente. Dentro do gerente eu tenho os vendedores dele, então posso pegar aqui o campo de vendedores. E dentro de vendedores eu não tenho mais nada, mas eu posso também, por exemplo, pegar a categoria e jogar no primeiro nível. Só você deslocar o objeto, você já sabe do que se trata. Olhando aqui o Decomposition, ele colocou automaticamente o símbolo do mais. E aí você tem aqui os itens a serem explicados. Vamos selecionar, por exemplo, categoria. Ele vai exibir o filtro de categoria. Se eu selecionar qualquer categoria, não importa qual seja, e o gerente, ele vai me mostrar exatamente os gerentes. Os meus gerentes são numéricos, tá? Ó, 100, 200, 300. Então, se eu pegar aqui os vendedores, eu tenho uma opção chamada valor baixo e valor alto. Se eu escolher valor baixo, olha o que ele vai acontecer. Ele já vai colocar aqui em destaque, vamos aumentar um pouquinho a largura, ele vai colocar aqui em destaque já essa linha azul. Olha só que interessante. Essa linha pontilhada em azul, ele demonstra qual é o menor valor, tá? Essa linha azul é o filtro. Então, eu posso tranquilamente selecionar aqui um outro gerente ou posso selecionar uma outra categoria. E aí ele vai montando toda a árvore de dados. Isso aqui é fantástico, né? Isso dinamicamente. O que você notou lá em cima? Eu tenho 3 objetos lá em cima que são exatamente os itens. Por exemplo, se eu excluir aqui a categoria, ele cai fora dali. E a categoria eu posso, tanto ela como qualquer outro campo, ó, eu excluí a categoria, tá vendo? Ela fica aqui na minha lista. Então, se eu retirar da minha lista e adicionar, por exemplo, a UF, vamos pegar o UF e colocar aqui em cima no primeiro nível, ó, ele já coloca a UF também. E aí você pode ir navegando conforme a necessidade. O que ele está dizendo é o seguinte, vamos pegar o seguinte, aqui no meu nível, eu estou no gerente, quando eu clico no gerente ele abre o vendedor. Mas por que ele coloca aquele cadeado lá em cima? Nível de bloqueio, ó, o gerente você infelizmente não pode tirar. Então esse bloqueio que está sendo colocado aqui em cima é o que você não pode retirar. Esse nível você não retira, tá? Você obviamente aplica o filtro, mas não consegue retirar o filtro. O campo em si, né? Então vamos lá, olha só o que mais eu posso fazer com isso aí. Então eu vou pegar aqui esse objeto, vou diminuir o tamanho dele, só por uma questão de tela, vou jogá-lo um pouquinho para a direita, e vou fazer o seguinte, eu quero adicionar, por exemplo, um objeto que vai ser por ano. Olha só, vou pegar aqui, eu tenho um campo data, esse campo data,
eu tenho aqui na hierarquia dela o ano. Vou arrastar o ano para cá e vou, obviamente, trocar isso aqui para uma segmentação de dados. E essa segmentação vou trocar para uma lista. Perfeitamente, ficou uma lista, vamos diminuir o tamanho. E esse filtro do ano eu vou fazer com que ele coloque aqui no geral. Não é no geral, é aqui no controle de seleção, vou chamar de seleção única. Tá bom? Então vamos lá, prepara o balde aí para babar, porque agora que o negócio vai ser fantástico. Vou aumentar um pouquinho a altura disso aqui, ó. Então vamos lá. Então aqui, ó, 2014. Qual foi o faturamento de 2014? Qual foi em 2015? Tá vendo? Conforme você filtra o ano, ele já te mostra exatamente cada um dos itens lá em cima, permitindo assim o usuário final analisar o dado que ele quiser. Então, use e abuse desse recurso para que você possa fazer uma interação diretamente com o seu usuário, permitindo com que ele analise o dado da melhor forma possível. O que é mais interessante é que você tem aqui nas propriedades do árvore de decomposição, ó, se for aqui nas propriedades, essa análise. Você pode ver, ó, tipo de análise, absoluto ou relativo. Habilitar divisões de... Ó, eu vou habilitar aqui as divisões de IA ou não. Inteligência, né? O que mais que eu tenho? A árvore. Como que a árvore... Ó, ela pode ser padrão, pode ser esparso, ela pode ser densa. Você pode definir o que você quiser. Eu vou deixar no padrão. Cor primária, tá vendo? Você pode definir as cores que você quiser. Que isso aqui é o usuário, você que está montando que define, né? Tipo de conector, né? Ou se você vai colocar um arredondado ou não, tá vendo? Vou deixar no padrão, né? O que mais que tem de opção aqui? Vamos selecionar na árvore, já foi barra de dados, ó. Barra positiva e barra negativa, máximo nível e o restante você já conhece, que aí é a parte de propriedades de um controle como outro qualquer, tá? Então essa árvore de decomposição, use e abuse desse recurso porque qualquer outro objeto que você tiver disponível no próprio Power BI, ele interage com essa árvore.